Vivemos dias em que a espiritualidade nunca esteve tão popular e, ao mesmo tempo, tão superficial. Pessoas falam de Deus, citam a Bíblia, usam o nome de Jesus, compartilham mensagens religiosas, mas raramente se pergunta se tudo isso está realmente alinhado com a verdade. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A Bíblia alerta que os últimos dias seriam marcados não apenas pelo pecado escancarado, mas por um engano espiritual tão sofisticado que enganaria, se possível, até os escolhidos. Esse é o ponto central deste vídeo. Não estamos falando de ateísmo declarado ou rebelião aberta contra Deus, mas de algo muito mais perigoso. Uma religião aparentemente correta, emocionalmente atraente, moralmente aceitável, porém desconectada da verdade bíblica completa. Jesus deixou um alerta solene em Mateus capítulo 24, verso 24, quando afirmou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso revela que o maior engano não seria grosseiro, mas refinado. Não seria algo facilmente identificável, mas algo que se pareceria muito com a verdade. Ellen G. White confirma isso ao declarar que o último grande engano de Satanás será fazer parecer que sua obra é a obra de Deus, confundindo a mente das pessoas por meio de uma falsa santidade e de uma falsa segurança espiritual, conforme ela escreve no livro O Grande Conflito, página 560. O maior engano espiritual dos últimos dias não é a negação da existência de Deus, mas a distorção do seu caráter. É apresentar um Deus que não transforma, que não corrige, que não confronta o pecado, mas que apenas confirma desejos humanos. Um Deus que se adapta à cultura em vez de transformar o coração. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas cercariam para si mestres segundo as suas próprias vontades, desviando os ouvidos da verdade e se voltando para fábulas. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje, muitos acreditam que estão espiritualmente seguros apenas porque sentem paz, emoção ou conforto religioso. Mas a Bíblia nunca ensinou que sentimentos são o critério da verdade. Jeremias capítulo 17, verso 9, declara que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Ellen G. White reforça essa ideia ao afirmar que sentimentos não são evidência segura da aprovação divina, pois Satanás pode produzir uma falsa sensação de paz para manter a pessoa adormecida espiritualmente, conforme registrado no livro Caminho a Cristo, página 92. Aqui é importante fazer você interagir com esse conteúdo. Digite agora nos comentários a frase: "A verdade me protege do engano". Esse simples ato é um posicionamento espiritual e ajuda o algoritmo a entregar essa mensagem a mais pessoas. Outro aspecto central do maior engano espiritual dos últimos dias é a separação entre fé e obediência. Muitos são levados a acreditar que obedecer aos mandamentos de Deus é legalismo, enquanto desobedecer é sinal de liberdade espiritual.
No entanto, Jesus foi claro ao dizer em João, capítulo 14, verso 15, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Ellen G. White escreve que a obediência é o resultado natural de um coração transformado, não a causa da salvação, conforme registrado no livro Patriarcas e Profetas, página 362. O engano está em ensinar que é possível amar a Deus sem levar a sério sua vontade revelada. Satanás sabe que não pode destruir a Bíblia, então trabalha para reinterpretá-la, suavizá-la e torná-la irrelevante. Ele substitui a autoridade da palavra pela autoridade da experiência pessoal. Assim, o "eu sinto" passa a valer mais do que o "está escrito". Jesus, ao ser tentado no deserto, não respondeu com emoções, experiências ou argumentos humanos. Ele respondeu com a palavra "está escrito". Isso nos ensina que a única defesa contra o engano espiritual é um compromisso profundo com a Escritura. Ellen G. White declara que somente aqueles que tiverem fortalecido a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes no último grande conflito, como registrado no livro O Grande Conflito, página 593. Isso significa que conhecimento bíblico não é opcional. É uma questão de sobrevivência espiritual. Outro elemento do engano final é a falsa ideia de que o tempo ainda é abundante e que sempre haverá uma nova oportunidade para decidir-se por Deus. A Bíblia alerta em Apocalipse capítulo 22, verso 11, que chegará um momento em que o destino humano estará selado. Ellen G. White escreve que a maior tragédia não será o pecado em si, mas a procrastinação espiritual, o adiar constante da decisão, conforme ela afirma no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 124. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: "Eu escolho a verdade." Isso não é apenas interação, é um compromisso público com aquilo que você está ouvindo. O maior engano espiritual dos últimos dias culmina em uma religião sem cruz, sem renúncia e sem transformação. Uma fé que promete bênçãos, mas evita arrependimento. Uma espiritualidade que conforta, mas não santifica. A Bíblia, porém, ensina que o caminho é estreito e que poucos o encontram. Jesus nunca prometeu facilidade, mas prometeu verdade, presença e salvação. Agora, antes de encerrar, quero falar diretamente com você. Se este conteúdo fez sentido, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Deixe um comentário dizendo seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque eu quero orar especificamente por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja ou com alguém que precisa acordar espiritualmente. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens profundas, bíblicas e sem maquiagem espiritual. O engano é grande, mas a verdade continua disponível, e quem ama a verdade não será confundido. O engano espiritual dos últimos dias se aprofunda ainda mais quando analisamos como Satanás trabalha não apenas fora da igreja, mas principalmente dentro dela. A Bíblia nunca afirmou que o perigo maior viria do mundo abertamente ímpio, mas de uma espiritualidade adulterada, misturada com verdade e erro. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, o apóstolo Paulo declara que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que o engano final não se apresentará como trevas explícitas, mas como uma luz aparentemente legítima, porém desconectada da verdade completa. Ellen G. White afirma que Satanás prepara suas mais eficazes ilusões para aqueles que professam piedade, mas não têm um relacionamento profundo com Cristo. No livro O Grande Conflito, página 519, ela escreve que muitos aceitarão uma forma de piedade enquanto rejeitam o poder transformador do Evangelho. Isso revela um ponto crucial. O maior engano espiritual não é afastar as pessoas da religião, mas mantê-las religiosas sem conversão verdadeira.
Nos últimos dias, a verdade bíblica será substituída por mensagens motivacionais, discursos agradáveis e promessas de prosperidade emocional. O problema não está em falar de esperança, mas em retirar da mensagem elementos essenciais como arrependimento, santificação e obediência. A Bíblia diz em Amós capítulo 8, verso 11, que viria uma fome à terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa fome espiritual não acontece porque a Bíblia desapareceu, mas porque ela deixou de ser pregada em sua totalidade. Um dos enganos mais perigosos é a ideia de que sinceridade é suficiente para a salvação. Muitos acreditam que, se são sinceros em sua fé, Deus aceitará qualquer caminho. No entanto, Provérbios capítulo 14, verso 12, afirma que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Ellen G. White reforça essa verdade ao declarar que sinceridade não substitui obediência nem corrige o erro, conforme registrado no livro Atos dos Apóstolos, página 311. A sinceridade precisa estar alinhada com a verdade revelada. Caso contrário, torna-se apenas auto-engano. Aqui é importante trazer você novamente para dentro do vídeo. Escreva agora nos comentários a frase: "Minha fé está firmada na palavra". Essa interação ajuda outras pessoas a refletirem e também fortalece o alcance dessa mensagem. Outro aspecto central do maior engano espiritual é a relativização do pecado. Aquilo que a Bíblia chama de pecado passa a ser chamado de fraqueza humana, processo ou até expressão de identidade. Romanos capítulo 6, verso 23, declara que o salário do pecado é a morte. Ellen G. White escreve que qualquer tentativa de minimizar o pecado é, na verdade, uma tentativa de justificar a rebelião contra Deus, conforme consta no livro Patriarcas e Profetas, página 331. Quando o pecado deixa de ser confrontado, a graça deixa de ser compreendida corretamente. Satanás sabe que não pode eliminar a cruz, então tenta esvaziar seu significado. A cruz passa a ser símbolo de vitória sem sacrifício, de glória sem renúncia. Mas Jesus foi claro ao dizer em Lucas capítulo 9, verso 23, que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. O engano está em prometer o céu sem transformação e salvação sem compromisso. Ellen G. White declara que muitos aceitarão um evangelho adaptado ao gosto humano, mas rejeitarão a verdade que exige mudança de vida. No livro O Desejado de Todas as Nações, página 409, ela afirma que Cristo nunca apresentou a verdade de forma a agradar o orgulho humano, mas sempre com o objetivo de salvar. Isso nos mostra que o desconforto espiritual, muitas vezes, é um sinal de que Deus está trabalhando, não de que algo está errado. Outro elemento do engano final é a substituição da autoridade divina pela autoridade humana. Tradições, líderes religiosos e opiniões pessoais passam a ter mais peso do que a palavra de Deus. Jesus advertiu sobre isso em Mateus, capítulo 15, verso 9, ao dizer que em vão o adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ellen G. White escreve que toda doutrina deve ser examinada à luz das Escrituras, pois qualquer ensino que não se sustenta na Bíblia não procede de Deus, conforme declarado no livro O Grande Conflito, página 595. Se até aqui esse conteúdo está abrindo seus olhos, escreva nos comentários: "Não quero ser enganado". Esse posicionamento é importante não apenas espiritualmente, mas também para alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. O maior engano espiritual dos últimos dias não é apenas acreditar em algo errado, mas rejeitar a verdade por ser desconfortável. É preferir uma fé que acomoda em vez de uma fé que transforma. No próximo bloco,
Vamos aprofundar como esse engano se manifesta nos últimos acontecimentos proféticos e como a Bíblia revela um povo que permanecerá firme apesar de toda a pressão espiritual. À medida que nos aproximamos do desfecho da história humana, o maior engano espiritual dos últimos dias assume uma forma ainda mais perigosa: a falsa segurança espiritual. Pessoas acreditam que estão preparadas simplesmente porque pertencem a uma igreja, conhecem doutrinas corretas ou defendem a verdade de forma intelectual, mas não permitem que essa verdade transforme o caráter. A Bíblia alerta em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, que muitos dirão: Senhor, Senhor, e ainda assim ouvirão que nunca foram conhecidos por Ele. Isso revela que conhecimento religioso sem relacionamento verdadeiro é uma armadilha fatal. Ellen G. White escreve que muitos que professam a fé correta não estão preparados para a crise final porque negligenciaram a experiência pessoal com Cristo. No livro Parábolas de Jesus, página 411, ela afirma que a maior necessidade do povo de Deus nos últimos dias é uma religião do coração, não apenas da forma. Essa declaração é profundamente relevante, pois o engano não está apenas fora, mas dentro da experiência religiosa. Outro aspecto do engano final é a confiança excessiva em sinais e manifestações extraordinárias. Muitos acreditam que milagres são prova definitiva da aprovação divina. No entanto, a Bíblia adverte em Apocalipse capítulo 13, verso 13, que o poder do engano será acompanhado de grandes sinais. Jesus já havia alertado que sinais não seriam critério seguro, pois poderiam ser imitados. Ellen G. White declara que, nos últimos dias, Satanás operará milagres para confirmar o erro, enganando aqueles que não fundamentaram sua fé nas Escrituras. Essa advertência está registrada no livro O Grande Conflito, página 624. Aqui é importante fazer você participar novamente. Escreva agora nos comentários a frase: minha fé não depende de sinais. Essa simples ação reforça o princípio espiritual apresentado e amplia o alcance da mensagem. O engano também se manifesta por meio da negligência da vigilância espiritual. Jesus repetidamente chamou seus seguidores à vigilância, especialmente em relação ao tempo do fim. Em Mateus capítulo 26, verso 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ellen G. White escreve que muitos serão surpreendidos pelos eventos finais porque se acomodaram espiritualmente, permitindo que hábitos mundanos ocupassem o lugar da comunhão com Deus. Essa advertência está no livro Eventos Finais, página 128. Outro ponto crítico é a falsa ideia de que o caráter pode ser transformado de forma instantânea no final da jornada. Muitos acreditam que no último momento, Deus fará uma mudança milagrosa, sem cooperação humana. Porém, a Bíblia ensina que o caráter é formado dia após dia. Gálatas capítulo 6, verso 7, declara que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ellen G. White afirma que o caráter não é moldado na crise, mas revelado por ela, conforme escrito no livro Educação, página 57. Isso significa que o tempo de preparo é agora. O maior engano espiritual dos últimos dias também envolve uma falsa compreensão da graça. A graça passa a ser vista como licença para permanecer no erro e não como poder para vencer o pecado. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, ensina que a graça de Deus se manifesta educando-nos a renunciar à impiedade. Ellen G. White escreve que a graça nunca anula a lei, mas capacita o ser humano a viver em harmonia com ela. Essa declaração encontra-se no livro Fé e Obras, página 96. Muitos rejeitam essa mensagem porque ela confronta o orgulho humano. É mais confortável acreditar que tudo ficará bem independentemente das escolhas diárias.
No entanto, a Bíblia afirma em Hebreus capítulo 12, verso 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ellen G. White reforça que a santificação não é uma obra de um dia ou de um momento, mas de uma vida inteira, conforme registrado no livro Atos dos Apóstolos, página 560. Se esse conteúdo está confrontando você de alguma forma, escreva nos comentários. Quero uma fé verdadeira. Esse tipo de interação cria um ambiente de decisão espiritual e fortalece outras pessoas que estão assistindo. O engano final se tornará tão intenso que apenas aqueles que desenvolveram discernimento espiritual serão capazes de permanecer firmes. Esse discernimento não vem de opinião pessoal, mas do estudo profundo da palavra e da comunhão constante com Deus. No próximo e último bloco, vamos falar sobre como a Bíblia descreve o povo que não será enganado e como você pode fazer parte desse grupo, apesar de toda a pressão espiritual dos últimos dias. A Bíblia não apenas alerta sobre o maior engano espiritual dos últimos dias, mas também descreve claramente quem será preservado em meio a esse cenário de confusão religiosa. Apocalipse capítulo 14 apresenta um povo que permanece firme quando o engano atinge seu ápice. São descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso mostra que a proteção contra o engano não está em neutralidade espiritual, mas em uma fidelidade consciente, prática e diária. O engano final não vencerá por força, mas pela sedução da falsa segurança. Somente quem estiver profundamente ancorado na verdade permanecerá de pé. Ellen G. White afirma que o povo de Deus será severamente provado, mas não será abandonado. No livro O Grande Conflito, página 613, ela declara que, embora a igreja pareça prestes a cair, ela não cairá, pois os fiéis permanecerão firmes pela fé em Cristo. Essa declaração não aponta para uma instituição perfeita, mas para um povo transformado que escolheu obedecer a Deus acima de qualquer pressão externa ou interna. O contraste entre os enganados e os fiéis está no fundamento espiritual. Jesus contou a parábola dos dois fundamentos em Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, mostrando que ambos os grupos ouviram suas palavras, mas apenas um colocou em prática. A tempestade veio para todos, mas apenas quem construiu sobre a rocha permaneceu. Ellen G. White comenta essa passagem dizendo que ouvir a verdade sem praticá-la cria uma ilusão de segurança que será destruída na crise final, conforme registrado no livro O Maior Discurso de Cristo, página 149. Nos últimos dias, a fidelidade à verdade trará oposição, rejeição e pressão social. A Bíblia afirma em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que o inimigo ficará irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ellen G. White escreve que o conflito final não será apenas doutrinário, mas também moral e espiritual, pois exigirá lealdade completa a Deus. Essa advertência está no livro Eventos Finais, página 236. Aqui é importante trazer você novamente para dentro desse conteúdo. Escreva agora nos comentários a frase "Quero permanecer fiel até o fim". Esse posicionamento público fortalece sua decisão e alcança outras pessoas que também estão lutando espiritualmente. O preparo para não ser enganado não acontece de forma automática. Ele envolve escolhas conscientes todos os dias. Envolve tempo com a palavra, oração sincera e disposição para ser corrigido por Deus. Salmos capítulo 119, verso 105, declara que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ellen G. White afirma que aqueles que negligenciam o estudo pessoal da Bíblia serão presas fáceis do engano final, conforme escrito no livro Conselhos aos Professores, página 454. Outro ponto essencial é compreender que Deus nunca força a consciência.
O engano prospera onde há negligência espiritual. O Espírito Santo convence, orienta e alerta, mas respeita a decisão humana. Apocalipse capítulo 3, verso 20, apresenta Cristo batendo a porta, não arrombando. Ellen G. White escreve que o maior perigo não é rejeitar a verdade conscientemente, mas adiar a decisão até que o coração se torne insensível. Essa advertência está registrada no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 272. À medida que o fim se aproxima, a linha entre verdade e erro parecerá cada vez mais tênue. Por isso, a Bíblia exorta em Hebreus capítulo 3, verso 15, a ouvir a voz de Deus hoje e não endurecer o coração. Ellen G. White reforça que cada escolha diária fortalece ou enfraquece a capacidade de discernimento espiritual, conforme escrito no livro A Ciência do Bom Viver, página 491. O maior engano espiritual dos últimos dias não será vencido por inteligência humana, carisma religioso ou posição eclesiástica, mas por uma fé viva, obediente e perseverante. Uma fé que confia em Deus, mesmo quando isso custa conforto, aceitação ou segurança. Uma fé que prefere a verdade à popularidade e a fidelidade à conveniência. Agora, para encerrar este vídeo, eu quero falar diretamente com você. Se essa mensagem edificou sua vida, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que estão sendo enganadas sem perceber. Deixe um comentário com o seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque eu quero orar especificamente por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja ou com alguém que precisa acordar espiritualmente. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos, claros e fiéis à palavra de Deus. O engano será grande, a pressão será intensa, mas a verdade continuará disponível, e aqueles que amam a verdade não serão confundidos.